Beleza. O que fica gravado. Então, ó, já botamos até cores para facilitar. Esse carinha aqui. Opa. Esse carinha aqui é o termo dependente. Esse aqui, o coeficiente. Esse aqui, o outro coeficiente. Então, coeficiente principal. Porque como a função é de segundo grau, depende dele. O outro é secundário. Porque ele tanto faz, ter ou não ter. E o último, termo independente. O termo independente continua sendo visível, então ele é fácil de achar. Coeficiente secundário é a inclinação. Coeficiente principal é o que faz a segunda inclinação. Como é que eu vou fazer duas inclinações? Quando você inclina duas vezes, você gera uma parábola. E aí vai ser o que vai acontecer aqui. Ó. Voltamos para o GeoGebra. Apago essas funções. Y igual a 2x². Então, ó, ele inclinou duas vezes. É como se fosse duas retinhas que foi inclinada para ele fazer isso daqui. Então, toda vez que eu falar sobre equação de segundo grau, eu estou falando de uma parábola. Mesmo esquema. O coeficiente angular lá no outro determinava quanto mais ele inclinava. Aqui, quanto maior o coeficiente angular, mais fechado é a parábola. E quanto menor ele tem, mais aberto é a parábola. Então, nós vemos aqui com as cores. Ó, 10, que é o azul. Então, tem um coeficiente principal muito alto, então ele é fechadinho. O 2 é intermediário, que é o verde. E o laranja é o 1x², então ele é mais aberto. Então, quanto maior, para o primeiro grau, quanto maior o A, mais inclinado. Para o segundo grau, quanto maior o A, mais fechado é a parábola. Quanto menor o A, mais aberto ela é. É para isso que serve o A. Nesse caso, não tem como calcular o A pela fórmula, como a gente fez aqui nesse aqui de cima. Mas tem algumas coisas que a gente tem que gravar aqui. Termo independente, ele é visível. Não era para ter trocado, era para deixar de hoje abrindo. O termo independente, ele é visível. Então, caso eu coloque aqui um valor 4, ele vai ter que subir até o número 4. Olha lá, subiu. Ele continua sendo visível. Se eu colocar o valor de mais 2, ele vai para o 2. Ele é visível. Então, de novo, termo independente é o ponto que toca o eixo em pé, o eixo Y. E se eu botar negativo, mesma coisa. Menos. Ele vai lá para baixo. Ele toca o eixo. Beleza. E para que serve o meu B? Essa é a sacada. Então, o C, nesse caso, né, do termo independente, o C ele é visível. É o ponto que toca o eixo em pé. Para que serve o B nesse caso? O B ele tira da simetria, porque ó, nós vemos que essa parábola é exatamente simétrica. Caso eu coloque um valor de B, por exemplo, 2x, olha lá, ela dá uma deslocadinha para um lado. Aí ela tira da simetria. Tranquilo? E ó, o ponto que toca o eixo em pé continua sendo no zero aqui. Ó. Continua sendo zero. Agora, se eu acrescentar todo mundo, olha o que acontece. Ela foi deslocada, porque tirou da simetria, porque tem um B, e ela toca no ponto 2, porque tem o C igual a 2. Essa é a grande sacada da equação de segundo grau. As formulazinhas que a gente tem para segundo grau
Vamos escrever elas. Primeiro, delta. Eu aprendi isso esses dias. Agora só tem que achar o delta. Será que aprendeu? Eu aprendi a abrir isso. Mas cadê o delta? Fez a Aqui. questão. Aqui, então, fiz a questão nada, achei. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A outra formulazinha que eu tenho é o Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos. Será que tem mais ou menos lá? Tá maluco. Mais ou mais. Não deve ter. Então, mais ou menos raiz de delta. Raiz tem que ter, pelo amor de Deus. Aqui, mais ou menos. Aprendi, viu? Tô brabo. E agora o delta. Vai ter que achar o delta. Mas quase o Delta. tempo da aula toda para poder É, tirar o um dia eu vou ficar bom nisso. Amém. É muito ruim, mano. Aqui deve ser o delta. Delta não, raiz. Cara, desisto da raiz. Então, raiz do delta. Vou escrever, senão vou perder muito tempo. Beleza. As duas fórmulas que a gente é acostumado a fazer são essas aqui. Delta igual b ao quadrado menos 4ac. E o Bhaskara. Algumas pessoas botam tudo junto. Pode botar? Pode. Vale a pena? Não. Por que que não vale a pena? Porque vai embolar, tem muita coisa para colocar. Então, primeiro calcula o delta, depois você calcula o Bhaskara. E aí você consegue descobrir. Para que que serve o Bhaskara? Descobrir os valores que zeram a função. É para isso que serve o Bhaskara. Então, o valor que você encontra aqui, aí você encontra um valor 2 e outro valor 3, esses são os valores que, ao ser aplicado, zeram a função. E aí, essa é a função dele. Ó, se eu voltar para o GeoGebra, volto para cá. Vou escrever uma função qualquer. Essa função aqui, ó. Acho que 15 eu dei uma exagerada. Essa função aqui, 2x² menos 2x menos 5. O que que seria o x1 e o x2? Olha aqui, ó. Esse aqui é o x1, esse ponto aqui, ó, 2,15. E esse aqui é o x2, 1,15, menos 1,15. Esses são os valores que, ao ser aplicados, zeram a minha função. Então, se eu aplicar 2,15 nessa função aqui, no lugar do x botar 2,15, o resultado é zero. Tanto que ó, é zero para y e 2,15 para x. E aqui a mesma coisa. Menos 1,15 para x e zero para y. Ou seja, o resultado. Lembra, y é sempre o resultado. Y é sempre a imagem, o que aparece. É zero. Então, eles zeram a função. Essa é para isso que serve o Bhaskara, para descobrir que valores são esses que zeram a minha função. Né? E aí, para que serve o delta? O delta ele serve para determinar quantas raízes eu tenho, quantos valores eu tenho para zerar a função. Nesse caso, eu não tenho dois valores, não está tocando duas vezes, menos 1, 15 e 2, 15. Como eu tenho dois valores, esse delta aqui ele é positivo. Caso eu coloque um delta igual a zero,
caso o meu delta seja igual a zero, que é esse exemplo aqui, ó, tá vendo que os valores que zero a função tá aqui, ó, zero, ó, zero, zero. Por quê? Olha, mas não tem que ter duas respostas, por isso que é de segundo grau? Significa que as duas respostas é zero. Porque se o delta é zero, as respostas são zero. Então, quando ele tocar uma única vez no eixo x, significa que o delta é zero. Léo, e caso não toque? Caso não toque no eixo x, significa que o delta é negativo. E é números complexos que aí o nosso vestibular não cobra. Então, voltamos para cá para escrever o que a gente acabou de visualizar. Então, ó, delta positivo gera duas respostas, duas raízes. Delta zero gera duas raízes idênticas. Vou escrever distinto aqui. Então, delta positivo gera duas raízes distintas, delta zero, duas raízes idênticas. Delta negativo, raízes imaginárias. Essa é a função do delta. Então, a função do Bhaskara é descobrir os valores que zeram a função. A função do delta é descobrir quantas raízes eu tenho. Se são distintas, se são idênticas ou se são imaginárias. Essa é a função. Então, por isso que eu prefiro fazer separado, para saber, através do delta, se as raízes são distintas ou idênticas ou imaginárias. E através do Bhaskara, descobrir os valores que zeram. Beleza. Essas são as duas formulazinhas. Tem mais outras duas. As outras duas formulazinhas são vértices. X do vértice, que é menos B sobre 2A, e Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. A função desses carinhas aqui é descobrir máximos e mínimos. Os dois descobrem máximos e mínimos. Máximos e eu vou descobrir máximos quando o meu A for negativo e eu vou descobrir mínimos quando o meu A for positivo. Voltamos aqui para visualizar o que a gente está falando. Ó, o meu A aqui, ó, 2x², o meu A é positivo. Esse valor aqui, ó, é o menor valor que a parábola atinge, porque ela cresce para cima, para o infinito. Ela desce, atinge esse menor valor e depois sobe. Se eu colocar ela negativa, olha o que acontece. Esse valor aqui passa a ser o maior valor a ser atingido. Ela vai lá de baixo, sobe, atinge o máximo, depois diminui. Por isso que, quando o A é positivo, é mínimo, e quando o A é negativo, é máximo. É sempre inverso. Feito isso, vamos resolver nossas questões de aula. E aí eu acho que vou usar a Volta lá canetinha. rapidinho, volta lá, volta lá, volta lá. Volta. Deixa eu tirar a fotinha. Tente. É? Eu estava pensando em enviar depois. Não, mano, rapidinho. Foi, acabou. É rápido. Então, vamos para cá. Ó, começando com a primeira questão aqui. Ó. A Academia FIC informa, cobra uma taxa de inscrição de R$ 80. Opa! Cara, eu sou muito ruim, Matheus. E como é que eu volto aqui? Ih, tecnologia não dá certo para mim, não. Né?
visualizamos isso. Vamos lá. Aqui eu vou ter mais precisão. Ó. Falou que cobra uma taxa de inscrição de 80. Esse é um valor fixo. E uma mensalidade de 50. Olha só. O 50 depende do mês. A cada mês ele cobra 50. Então, só nisso daqui, o 50 só nisso daqui eu consigo deduzir que o 50. Deixa eu dar um zoom. Acho que vai ficar melhor. Ah, isso aqui também é melhor. Que o 50, ele é o valor variável, então ele é a taxa, ele é um valor que depende do mês, então ele é o meu A. E o 80 é o valor fixo. Assim como o exemplo que eu dei do Uber, R$5 do Uber era o valor fixo e o outro era o valor que dependia da quilometragem. Nesse caso, o 80 é o fixo e o 50 é o valor que depende de quantos meses eu vou ficar. A Academia Corpo e Saúde cobra uma taxa de inscrição de 60 e uma mensalidade de 55. Determine as expressões algébricas da função que representam os gastos acumulados em relação aos meses de aula em cada academia. Vamos lá. Então, estou na primeira questão. Letra A. A expressão algébrica das funções que representam. Então, ó, a academia fique em forma. Ela vai ser y, que é o valor que eu tenho que pagar, igual 50, que é o valor que depende do mês, que é x, mais a taxa de 80 de inscrição. Já a academia Corpo e Saúde o valor que você tem que pagar, que é y, é a taxa, né? É o valor de 55 por mês, 55 e um mês é x, mais a inscrição de 60. Então, a primeira é a expressão de cada uma. Eu quero as funções de cada uma. Essas são as funções. Na letra B, a academia oferece menor custo para uma pessoa que pretende malhar durante o ano. Vamos lá, então a gente aplica. Um ano são 12 meses, então 50 vezes 12 mais 80. Então, na Fique em Forma é 5 vezes 2, 60 com 0, 600, mais 80, isso é R$680. Então, no final do ano, Fique em Forma, você vai pagar R$680. Já a Corpo e Saúde, ele é 55 vezes 12, mais 60. E aí, 55 vezes 12 dá 660, mais 60, isso vai dar R$720. Ou seja, qual deles é melhor eu ficar durante um ano? Durante um ano, é melhor eu ficar na Fique em Forma, porque eu gasto R$680. Já na outra, eu gasto 720 e aí não é bom para mim. Fácil, né? Então, primeiro equaciona, depois aplica o valor. É exatamente o que eu falei, que é como funciona a função. Então, primeiro você escreve a função e depois é só substituir os valores e aí dá certo. Olha a questão 2. Antes de fazer ela, a gente vai desmembrar ela toda para a gente entender bem. Eu vou dar um zoom, porque eu sei que está pequenininho. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos de graças a Deus.
Qual é a medida da altura H em metros indicada na figura 2? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Ups. Eu vou fazer um eixo aqui, ó, porque ela é simétrica. Ah, vou ficar assim. Ela é simétrica. Aqui, o meu Y. Aqui, o meu X. Opa. Aqui o meu Y, aqui o meu X. Só com isso, olha o que eu sei. Ela tem um A negativo, porque a parábola está para baixo. A gente já aplicou isso no GeoGebra para ver. A parábola está para baixo, então o A é negativo. Segunda coisa que eu consigo observar, não existe o B, porque ela é 100% simétrica. Ó. O que eu tenho de um lado é exatamente o que eu tenho do outro. E lembra, B é o que tira da simetria. Então, A negativo, não tem B, e esse ponto aqui de H é exatamente o ponto que toca o eixo Y. Ou seja, ele é o meu C. Então, para calcular o H, eu estou calculando o meu C. É esse que eu estou caçando. Vamos equacionar isso só com o que a gente visualizou. Então, ficou y igual a menos ax. Deixa eu botar ax quadrado mais bx mais c. O que descobrimos? Que o a tem que ser negativo, então ele tem que ser menor que zero. Descobrimos que b é igual a zero e que c é igual a h. Então, vou reescrever. Y ficou igual a x quadrado mais h. É isso que eu descobri por enquanto. E é isso que eu vou usar. Agora eu vou pegar alguns pontos para a gente aplicar. Porque eu percebi que eu não sei quem é A e não sei quem é H. Não saber quem é Y e X é normal. Mas não saber quem é A e H não é normal. Essas letras têm que se tornar números e eles têm que existir. Então, se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações para resolver. Vamos caçar a primeira. Eu vou pegar esse ponto aqui em cima. E eu vou aumentar o zoom para a gente enxergar mais. Esse ponto. Esse ponto é, para o eixo X, ele vale 4. Olha aqui, ó, 4. E para o eixo Y, ele vale 3. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto 4,3. Lembrando que a escrita é sempre X e depois Y. Vamos substituir. Então, ó, no lugar do Y, eu vou escrever 3. Eu vou repetir. No lugar do X, eu vou escrever 4. Lembrando que está ao quadrado, mais H. Termina a equação aqui, ó. 3 igual a 4 ao quadrado é 16. Então, A vezes 16 mais H. Vou deixar assim. Agora eu vou descobrir o segundo ponto. E eu vou trocar a cor para uma vermelha. Vamos descobrir o segundo ponto. O segundo ponto é esse aqui, ó. Né? Porque, ó, é onde bate. E por que eu estou pegando esses pontos? Porque são os pontos que ele me deu o número. Por isso que eu estou escolhendo eles. Tá? Então, esse ponto aqui, ele é para x, 5. E para y, ele está no ponto 0. Então, vamos aplicar de novo. Y, vou só copiar y igual a x quadrado mais h. Meu cachorro está revoltadíssimo. No lugar do y, 0. No lugar do x, 5. Então, 5 ao quadrado mais h. Então, ficou 0
igual a vezes 25 mais H. Fácil, né? Por enquanto. Então, agora eu tenho que equacionar essas duas. É basicamente pegar essa daqui, colocar aqui, pegar essa daqui e colocar embaixo dela. Uma embaixo da outra. E agora eu resolvo. Se eu subtrair uma da outra, olha o que acontece. H menos H voltando para H menos H, zero. Deixa eu escrever no negócio aqui. Não. Meu Deus, que surda tecnologia. Então, H menos H, zero. Como é que isso isso? Zero. Agora, 25 menos 16 dá 9. Então, 9A. Sobrou 9A. E 3 menos 0 dá menos 3. Então, ficou menos 3 igual a 9 vezes A. Pego o 9 e passo para lá dividindo. Então, menos 3 dividido por 9 igual a A. Dá para simplificar, então ficou menos 1 sobre 3. Isso é igual a A. Ó, eu não falei que o A tinha que ser negativo? E ele está negativo. Percebe que eu não precisei colocar o negativo na fórmula. Eu só soube que ele tinha que sair negativo. E ele saiu negativo. Está de acordo. Então, ele representou para mim que o cálculo está certo. Para descobrir, então, o H, é só substituir na mais fácil. Eu acho a mais fácil essa daqui de cima. Essa primeira. Então, vamos lá. 0 igual a A vezes 25 mais H. Eu acabei de descobrir quem é A aqui embaixo. Então, vai ficar 0 igual, no lugar do A, menos 1 sobre 3 vezes 25 mais H. Lembrando que a função é achar H. Pego esse carinho todo aqui e passo para o outro lado. 0 igual. Menos 1 vezes 25 dá menos 25. Dividido por 3 mais H. Pego o menos 25 sobre 3 e passo para o outro lado. Então, ficou 25 sobre 3 igual a H. E nós temos a resposta 25 sobre 3. Então, é todo um processo. Faço o meu eixo aqui, escrevo a fórmula com os valores que eu conheço. A é negativo, B zero e H é o C. Substituir na equação. Pego 2 pontos porque eu tenho duas incógnitas, A e H. Por que eu diminuí qual parte? As equações lá. Você bota sistema, qualquer coisa, você sabe que eu não entendo nada. Botou sistema, eu desmaio. Tá. Porque a função do sistema é assumir com uma das incógnitas. Eu vi que para assumir com A, ó, o A tinha 25, o outro tinha 16, números diferentes. Seria péssimo para assumir. Já o H aqui ó, tem 1 e aqui tem 1. Então ele seria mais fácil de sumir. Por isso que eu coloquei um menos o outro. Um é positivo, outro é negativo, um menos o outro daria 0. Entendi. Tá. Faz sentido? Uhum. Um cadinho de sentido, certo? Mais Um fácil. cadinho só. É. Esse daqui. Se f é uma função de primeiro grau, opa, ótimo, tal que f de 120 igual a 370, f de 330 igual a 1000. Eu quero saber f de 250. Idêntica à questão que a gente acabou de fazer. Então, ó, f de x é igual a x mais b, função de primeiro grau. Aí ele falou sobre o f de 120, que vale 370. Então, 370 é igual a vezes. No lugar do x, eu coloco o 120.
deixo guardadinho essa função. Aplico no segundo. Ele fala que f de 330 é 1000. Então, de novo, agora, no f de x igual a x mais b. Então, 1000 é igual a vezes 330 mais b. O que eu fiz? Ele falou que quando, tá vendo? É f de x. Então, o valor de dentro do parênteses é x. Quando o valor de x é 330, o resultado era 1000. Então, por isso que no lugar do x botei 330 e no lugar, o resultado, 1000. Aqui, mesma coisa. Duas equações, duas incógnitas. De novo, a mesma coisa. Então, eu vou pegar essa daqui. Ver que o padrão é exatamente o mesmo. Criatividade zero. E aí eu vejo. Agora responde para mim, menino. Qual que é mais fácil sumir aqui? O A ou o B? B. O B. Então, eu subtraio um do outro. B menos B dá zero. Vou colocar do ladinho aqui. Então, ó, 1000 menos 370 dá 630. 330 menos 120 dá 210A. Mais B menos B, zero. Pego 210, está multiplicando, passo dividindo. Então, 630 por 210 igual a... Isso dá 3. Igual a 3. Descobri o valor de A, aplico em qualquer uma das duas para descobrir o valor de B. Então, vou pegar essa aqui de baixo, que eu acho que é mais fácil. 3. Vou pegar essa e substituir. Então, ficou 370. No lugar de A, 3. 120. B. 370 é igual. 3 vezes 120, 360. 360. Mais B. Jogo para lá subtraindo, então 370 menos 360 igual a B. Então, descubro B igual a 10. Descobri a função. Por quê? F de x é igual a vale 3, então 3x, mais b vale 10. Aí ele pediu para aplicar o f de 250. Então, f de 250 igual a 3 vezes 250 mais 10. Então, f do 250 é igual a 3 vezes 250 dá 750, mais 10, 760. E aí tem a alternativa ali, ó, letra A. Percebeu que o processo da 3 foi idêntico ao da 2. Só que o da 2 foi de segundo grau, a 3 de primeiro grau. Sempre a mesma coisa. Pega os pontos, aplica, descobre a equação. Por que na 1 eu não fiz isso? Porque ele já me deu a equação na 1. Se ele já me deu a equação, é só montar e aplicar. Caso ele não dê, pego os pontos, aplico, descubro e aí vou resolvendo. 4. Tem 4 minutos. 4. Um estudante oferece serviço de tradução de texto em língua inglesa. O preço a ser pago pela tradução inclui uma taxa fixa. Então, esse é o meu B, de R$20. Mais 3 por página. Olha só como é que o 3 depende de alguma coisa. Então, ele é o A, 3. E páginas é o X. Em determinado dia, ela traduziu um texto e recebeu R$80. Ou seja, recebeu. Esse foi o resultado. Esse é o meu Y. É R$80.
calcule a quantidade de páginas, ou seja, calcule x. Aí fica fácil. Y igual a x mais b. 80 igual a 3 vezes x mais 20. Passo 20 para lá. 80 menos 20 igual a 3x. 60 igual a 3x. Passo 3 dividindo. 60 dividido por 3 igual a x. X igual a 20 páginas. Então, ela traduziu 20 páginas. Mais mole que isso, impossível. Questão 5. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares. No meu ano não cai. Exato, no meu ano não cai. A falsa frase, né? Que cai sempre. E cai questões idênticas a essa. Ele só muda um Uber, um táxi, um ônibus, uma pessoa, um tradutor. Ele só muda a profissão. Que a questão é exatamente a mesma. Você vê que na 1 caiu isso e na 4 caiu exatamente a mesma coisa. 5. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação de velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Isso aqui é simples análise de gráfico. Ó, permaneceu imóvel, permaneceu parado. Parado. Parado acontece quando a velocidade é zero. Quando o eixo Y está no zero. Olha aqui, ó. A linha que está aqui no zero foi de 6 a 8 minutos. Então, de 6 a 8 minutos, eu tenho 2 minutos. Então, ele ficou parado 2 minutos. Então, quando o eixo Y, que é a velocidade, tá? Sobre o eixo X, que é o tempo. Aí você calcula para descobrir o que está acontecendo. 6. Eu não consigo fazer 6 em menos de 1 minuto. E aí, ferrou. Será que eu vou ter que abrir outro link para fazer só 6? Vai ter que abrir outro link pra fazer 6. Espera um bocadinho. Ou finaliza logo e abre outro. É, vou fazer isso. Então já volto.